de vocês. Recording is on. E realmente, assim, pensando junto com vocês, né? O quanto que a história nos faz pensar as nossas origens, a nossa evolução, e muitas vezes o quanto, como até nós falamos na aula passada, o quanto ainda falta, né, essa evolução, no sentido realmente da empatia, no sentido do olhar ao próximo, enfim. Né? Pensar que a história é uma história de conflitos, né? A própria pré-história, quando nós pensamos no avanço, lá na Idade dos Metais, o quanto que esse avanço serviu para o homem e para a guerra, né? Então, ao mesmo tempo, é muito contraditório, né? Que ao mesmo tempo que você tem o avanço, você tem esse atraso, né? Porque a destruição do homem pelo homem é um grande atraso, né? Então, eu ficaria aqui admirando e cada vez mais enamorando a aula e adorando a participação de vocês. Professora, Boa por aula. favor, você intervenha a hora que for necessário e, por gentileza, até peço a vocês que intervenham. Se quiser falar, pode falar, porque eu vou estar agora apresentando o slide, então eu não vejo vocês. Então não adianta levantar a mão porque eu não consigo ver, tá? Desculpa, mas pode me interromper, não tem problema. A dúvida aqui é o mais importante. É ela que tem que existir, é a dúvida em relação às nossas aulas, tá bom? Estou passando para vocês, para não esquecer, a lista de presença. Não esqueçam de assinar, não esqueçam de deixar o nome. O registro de cada um de vocês é muito importante para que a gente possa, né, continuar levando a cabo o nosso cursinho. Vamos conversar um pouco, então, sobre história? Vamos falar um pouco sobre essa noção de pré-história, que me parece ser tão fundamental para a gente compreender algumas questões na história, e que na semana passada a professora Mônica, com tanto afinco, trouxe para nós algumas questões importantes para a gente pensar a história e principalmente o conceito de história que a gente vem discutindo desde lá da primeira aula, né, a diferença de história, e agora uma diferença que é, digamos assim, o ponto de partida para a gente pensar a diferença entre história e pré-história. Né? Um dos elementos que a professora Mônica trouxe na semana passada é a gente pensar que uma das coisas que divide essa noção de história e pré-história é a presença da escrita. Né? E isso é muito importante, como nós veremos a seguir, mas não pode significar jamais, né, que aqueles povos que têm a escrita, que muitas vezes são chamados, por isso mesmo, de povos civilizados, que o outro lado, ou seja, aqueles povos sem escrita, como é o caso dos povos da pré-história, sejam povos sem civilização, ou povos não civilizados. Aqui, a gente tem que lembrar que, embora a gente tenha que usar o critério da escrita nesta divisão, nós estamos falando talvez de civilizações diferentes. Uma civilização, que é essa da escrita, é talvez a civilização que nos parece mais próxima da ideia de civilização que a gente ouve por aí, porque é a civilização ocidental, marcada pela noção de história, que aparece lá no mundo grego, na antiguidade clássica, e que vai, de alguma forma, ser aprimorado com a igreja, e mesmo depois ganha um sentido completamente diferente no mundo do capitalismo, no século XIX. Esse é o nosso caminho, que nós vamos ver também aqui nas aulas de história. Por outro lado, os povos sem escrita, vamos dizer assim, não são povos sem civilização. Afinal de contas, né, existem todos os elementos para que a gente possa pensar que há ali um conjunto de sentimentos, de valores. Né? O importante, portanto, é a gente saber essa diferença para tentar dar uma olhadinha para a pergunta do nosso dia de hoje. Afinal, vocês acham que existe uma pré-história do Brasil, primeiro, e depois uma pré-história no Brasil? Primeiro, que diferença faz, professor? Tu é muito chato, né? Vai colocar pré-história no Brasil e pré-história do Brasil? Faz diferença nenhuma. Faz diferença nenhuma. Eu acho que faz. E é por isso que eu quero propor essa primeira reflexão com vocês. Quem acha que existe uma pré-história no e do Brasil? E quem acha que tem uma diferença entre essas duas coisas?
Eu acho que tem uma pré-história no Brasil, mas eu acho que ela não é ensinada para a gente, então ela não é considerada uma pré-história do Brasil. Eu vejo dessa forma. Ótimo. Então, uma seria uma questão de existir. Existe uma pré-história que diz respeito à nossa própria origem, à nossa própria história, enquanto continente europeu, continente americano, enquanto país, enquanto Brasil. Mas falta a nós, talvez, um ensino melhor sobre essa pré-história. É isso? Isso, exatamente. Legal, muito bom. Já tem uma diferença aí entre o objeto, de um lado, que é a nossa pré-história, é o que existe de fato, e, por outro lado, a falta de saber sobre isso. Né? É uma das coisas muito interessantes, pessoal, da falta de saber sobre a pré-história, é que um dos elementos mais importantes, que são símbolo dos povos originários, lembrem desta palavra. Esta palavra condiz muito mais com a ideia que nós queremos trazer aqui do que é uma pré-história brasileira. É pensar, antes de qualquer coisa, nos povos que estavam aqui muito antes das chegadas dos europeus pelo Brasil. Como a gente sabe, e vai ver mais à frente nas nossas aulas, a chegada dos portugueses foi somente em 1500. E existia muitas comunidades, existia vida no Brasil, existia tribos indígenas, não só no Brasil, mas como em toda a América Latina, que constituíam, portanto, esses povos originários, que são o elemento importante da nossa pré-história. Então, respondendo à primeira pergunta, existe uma pré-história no Brasil? Sim, existe. E isso, para a gente entender essa pré-história no Brasil, ela passa para a gente entender, entre outras coisas, um elemento muito importante, que é a história da cultura indígena no Brasil. Eu falo cultura indígena porque não dá para a gente traçar um estereótipo comum, né? Um jeito só, porque haviam várias tribos de indígenas, uma diversidade imensa de culturas estava presente nesse contexto geral chamado cultura indígena. Embora, evidentemente, tenha representações muito clássicas, né, dos indígenas, estereotipadas, com cocar e tudo mais, já foi, inclusive, fantasia de carnaval no Brasil, se vestir de índio. Embora tenha esse estereótipo, e é disso que eu estou falando, há, na realidade, quando a gente vai analisar a história, ou melhor, quando a gente vai analisar a nossa pré-história brasileira, e aí tem a ver com um conjunto de conhecimentos que nós podemos, na ciência, fazer, acumular sobre esse momento, e aí nós temos, a colega falou muito bem a questão do ensino da pré-história. Nós temos um conjunto de pesquisadores que trabalham justamente nessa área de compreensão dos indígenas, de compreensão dessa pré-história brasileira, historiadores e principalmente antropólogos. Vocês sabiam que um dos museus, que o Museu Nacional, esse que pegou fogo, que a gente vai discutir, além de ser um museu, ele era um centro, talvez um dos mais importantes do país, de pesquisas, onde tinham antropólogos que, entre outras coisas, estudavam a questão indígena e as culturas indígenas no Brasil. Então, quando a gente pergunta se existe uma pré-história, nós temos que dizer sim. E essa pré-história passa pela nossa compreensão desses povos que, embora não tivessem escrita, compunham a nossa origem, os povos originários que estavam aqui bem antes dos portugueses e que são muito variados, como vocês vão ver, não só pelo Brasil, hoje nós vamos analisar o Brasil, mas por toda a América Latina, né? E é muito importante a gente entender essa diversidade para não achar que o indígena ou o índio era um tipo só, muito pelo contrário, né? Falava-se várias línguas, como nós vamos ver a seguir, e tinham diferenças muito importantes culturais entre si. E eram eles, e foram os indígenas, a cultura indígena, que foi a primeira cultura originária da humanidade no Brasil. Por isso mesmo, eles são, né, a cultura indígena é o ponto de partida
para a gente conhecer um pouco da nossa pré-história. Isso. Pois não? Eita! Vai fazer cocô? Vai tentar fazer cocô, vem? Alguém soltou aí o mute. Deixa eu mutar de novo, só um minutinho. Então, e a pré-história no Brasil? A gente teve muitos conhecimentos acerca dessa pré-história brasileira, ou seja, sobre a cultura indígena no Brasil, pelo trabalho dos arqueólogos, dos antropólogos, dos historiadores. Uma das questões mais importantes, que tem tudo a ver com a nossa amiga e a nossa mascote das nossas aulas, que é a nossa Luzia, e que foi um trabalho, inclusive, de pesquisa, né? E a Luzia estava, entre outras coisas, lá no Museu Nacional, que pegou fogo e será o tema da aula de sociologia de vocês. Mas antes de aparecer o fóssil Luzia, a gente falou sobre isso na primeira aula, e agora eu quero reforçar, porque além disso ser uma questão importante para a gente se entender no mundo, né? Afinal de contas, esses são os povos originários de toda a América Latina, são questões que também caem bastante nas provas, né? A questão da pré-história brasileira e da mudança na percepção a partir das descobertas arqueológicas, da descoberta em especial desse fóssil, que é a Luzia, o que mudou, né, quando se pensava na chegada da humanidade, ou seja, na humanidade que foi criada nas Américas e como ela chegou nas Américas. No primeiro momento, havia uma hipótese lá atrás, antes da Luzia, em que os primeiros habitantes das Américas haviam vindo da Ásia, né? Até porque uma das características dos olhos puxados, inclusive, era uma característica importante para observar essa influência asiática em algumas tribos indígenas que vieram para a América do Sul, né? Há muitos anos atrás, né? E essa era a hipótese, inclusive, que os índios que tinham contato com os europeus eram índios que tinham, portanto, uma origem asiática. Asiática, quando a gente fala asiática, é Japão, China, essa parte do mundo. O que acontece com o efeito Luzia e o que ela traz para nós em termos de conhecimento sobre as nossas próprias origens da América Latina, e em especial do Brasil, já que ela foi encontrada nos arredores de Belo Horizonte, né? O efeito Luzia, antes de qualquer coisa, quebra aquela hipótese inicial de que os primeiros habitantes vieram da Ásia e apresenta uma nova hipótese sobre a formação da humanidade aqui nas Américas, que é justamente habitantes que não vieram somente da Ásia, mas, em primeiro lugar, antes de vir os asiáticos, vieram também pessoas da África e que estiveram aqui cultivando, caçando, enfim, montando assim o que seria o cenário do desenvolvimento da humanidade aqui no Brasil. Vejam vocês como que um trabalho histórico de arqueologia, um trabalho que às vezes não tem nada a ver, parece às vezes estar muito longe das nossas vidas, do nosso cotidiano, mas ele tem a capacidade de mudar a ideia do sentido da origem da humanidade nas Américas. E a Luzia tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, porque a partir desse fóssil eles descobriram que era um fóssil muito mais antigo do que aqueles primeiros habitantes que eles achavam que eram os primeiros habitantes da América e, portanto, tinham vindo da Ásia. Então, isso aqui é muito importante, hein, pessoal? Entender, entre outras coisas, o que foi o efeito Luzia. Vocês podem guardar assim, o efeito Luzia, entre outras coisas, mudou a maneira de se pensar, a forma como a humanidade surgiu aqui nas Américas, e muda também a toda uma perspectiva que acha que o Brasil começa em 1500, quando se dá a chegada dos portugueses no Brasil. Uma das coisas que a gente vai ouvir muito da pré-história brasileira é uma história pré-cabralina. Nossa, que palavra difícil, professor. Pré-cabralina é antes de Cabral, antes de Pedro Álvares Cabral ter chegado ao Brasil e ter, enfim, tido contato, depois, a partir de 1500, ter tido contato com os indígenas. Nós estamos falando, portanto,
de um período anterior a esse. E um período anterior a esse em que é marcado pela mascote Luzia como uma fóssil, como uma representante que mudou a tese sobre as origens na humanidade aqui nas Américas. Né? Mudou porque antes eles achavam que vinha justamente uma influência asiática e nós temos uma influência africana muito anterior à influência asiática no Brasil. Certo? Então, é para a gente pensar um pouco como que surgiram essas tribos indígenas, como elas chegaram aqui, porque os portugueses também chegaram, mas muito depois, e de que modo a nossa querida Luzia é um mascote não só para todas as nossas aulas, mas aqui ela ajuda a explicar um pouco dessa mudança de perspectiva na compreensão daquilo que é o Brasil. Certo? Portanto, para pensar um pouco essa questão da nossa pré-história, a gente tem que dar uma olhada com bastante atenção para a história da cultura indígena no Brasil. E aí eu faço um convite a vocês, a gente a lembrar bastante das aulas da semana passada, principalmente a aula da professora Mônica, no qual ela caracterizou de modo geral o que seria a noção de pré-história. Uma das noções e uma das características principais da ideia de pré-história é a ausência da escrita. De fato, se a gente for observar a cultura indígena, não há ainda registro escrito tal como hoje, tal como a gente entende que são os povos, entre aspas, com civilização, não há registros desse tipo. Mas há outros tipos de registro, há outros tipos de conhecimento que é importante que a gente saiba, até porque a gente precisa dialogar direto com esses dois conceitos que nós estamos trazendo aqui, o conceito de história e o conceito de pré-história. E mostrar também em que medida que esses conceitos também são relativos. Mas, se eles caírem na prova de vocês, vocês têm que ter clareza de que um dos elementos que divide a história da pré-história com o óculos do historiador, no caso, ou da historiadora, no caso da Mônica, é justamente a ausência do elemento escrito. Mas nós também falávamos, na última aula, ou melhor, a Mônica falava na última aula de como viviam esses povos na pré-história, e é muito compatível, é muito comum com esses povos indígenas, com a diversidade de povos indígenas que vivia no Brasil, que, entre outras coisas, se baseava na pesca, na caça, na coleta de frutos ou na coleta de mel. Os frutos diversificados, geralmente, eram algo muito importante na civilização. A gente viu na semana passada o quanto que isso já mostra um nível de organização desses grupos na medida em que eles se organizam para fazer a pesca, a caça. Se criava também muitos porcos do mato, havia criação, portanto, de animais. Em geral, a mulher ficava na oca, cuidando dessa parte da agricultura, da coleta, principalmente na coleta dos frutos diversificados, como a gente tinha falado na semana passada, assim também acontece nas tribos indígenas, e os homens iam para a caça, e essa caça podia ser tanto individual, as pessoas saíam para a caça por eles mesmos, e tinha muito também a caça em grupo, que os homens se organizavam, os índios se organizavam e saíam para fazer a caça de animais em grupo. E a gente falava na semana passada sobre elementos importantes que fazem diferença nessa questão da pré-história, que fazem, na verdade, quando a gente vai olhar a era da pedra polida, a era da pedra lascada, que vão fazer as diferentes temporalidades desse momento da pré-história. Então, os indígenas, a cultura indígena no Brasil, o que é importante a gente lembrar? Eles já conheciam o fogo e já sabiam mexer com o fogo. Não só sabiam mexer com o fogo, mas tinham técnicas para a manutenção da carne, para ela não estragar. O que eles faziam? Eles cinzentavam a carne, defumavam a carne nas fogueiras, e aí, defumada, a carne poderia durar muito mais dias, e assim eles iam comendo ao longo do tempo. Que já é uma técnica de você usar o fogo
para conseguir manter a sua alimentação por mais tempo. Uma outra coisa importante, eles já utilizavam a pedra para fazer ferramentas, né? Lembra que a gente falou da pedra polida? A professora Mônica trouxe para vocês que uma das características da pré-história, e para mudar, inclusive, né, o que dá a temporalidade dessa pré-história é, entre outras coisas, o homem e as mulheres tentando fazer ferramentas através do polimento da pedra, né? Ferramentas seja para matar um animal, para cortar uma carne, enfim, para cortar um cipó, e isso já acontecia, já estava presente na cultura indígena no Brasil. E outra coisa importante, outro detalhe fundamental para a gente pensar a questão da cultura indígena e principalmente a diversidade da cultura indígena, gente, presta bastante atenção nisso. Porque uma das coisas em que os antropólogos e os historiadores descobriram, né, para entender a diversidade de tribos que existiam no Brasil antes do descobrimento, foi justamente perceber as línguas, que eles tinham línguas completamente diferentes umas das outras, o que permitiu a construção deste mapa que vocês estão vendo aí, que são os povos indígenas no Brasil na época do descobrimento. Olha como que mais ou menos era dividido e quanta diversidade, né, que eles encontraram a partir dessas línguas diferentes. Uma das línguas mais fortes e que, de alguma forma, ainda esteve presente em alguns romances e alguns textos, é a língua tupi-guarani. Tem até uma famosa ideia no século XIX que eles não queriam que a linguagem no Brasil fosse uma língua portuguesa, mas sim a língua tupi-guarani, porque ela representava, de fato, né, a língua por excelência do Brasil. Mas, na verdade, o que importa para nós aqui é entender que na nossa pré-história, né, naquele contexto dito dos povos não civilizados, eles já conheciam o fogo, já conheciam a pedra, já conheciam técnicas para manter a carne, não deixar a carne estragar ao longo do tempo, e principalmente tinham línguas diferentes que se organizavam na verdade, organizavam, portanto, tribos diferentes, comunidades diferentes, né? São línguas diferentes e comunidades diferentes. E outro ponto importante que a professora Mônica também já chamou atenção na aula passada é a questão da arte rupestre. Professor, o que é arte rupestre? São pinturas na parede, pinturas na própria pele, em que os indígenas vão fazer bastante, né? Há um desenvolvimento muito grande, né, museus no Brasil de arte rupestre, principalmente na região do norte. Lá em São Raimundo Nonato é um dos exemplos da arte rupestre, em que foi encontrado, né, uma arte antiquíssima dos indígenas, que eles desenhavam coisas complexas na parede, né, colocavam desenhos, faziam determinadas artes que também são importantes para a gente entender a diversidade dessa cultura indígena e também a importância da sua cultura para nós, até o dia de hoje, para nosso conhecimento. A gente sempre vê, às vezes, a representação do índio com um cocar, né, com uma tanga, isso foi muito caracterizado. De fato, eles usavam, né, a cultura indígena, é muito comum que eles usavam, né, uma coisa para tapar os sexos, né, tapar os órgãos genitais, né, as mulheres de peito de fora, em geral, né, que era assim, essa é a linguagem do dominador, né, do europeu, quando chega e vê exatamente essa diversidade, né, que para eles, que eram católicos, vinha de uma outra cultura, era algo absurdo. Mas não dá para a gente simplesmente traçar qual eram as vestimentas gerais dos indígenas, justamente porque era muito diverso, né? Eram tribos muito diversas e as roupas e os penachos e, inclusive, né, as pinturas que se passavam nos rostos tinham muito a ver, primeiro, com a adoração aos deuses, que era algo muito importante, que nós vamos comentar adiante, né, que era essa questão espiritual das comunidades indígenas, que trazem consigo um conhecimento muito grande para a gente entender um pouco do nosso mundo
contemporâneo, em especial a relação com o meio ambiente, porque eles tinham uma relação com o meio ambiente completamente diferente do que a civilização, ou, entre aspas, o mundo civilizado trazia para nós, né? E isso é muito importante que vocês tenham em vista. É claro que existe uma vestimenta específica, o uso do cocar, mas todos esses adornos, todas as maneiras deles se pintarem, tem muito a ver com essa questão cultural, espiritual mais interna de cada tribo, né? Fazendo jus um pouco ao que a gente é, né? Quando a gente vai num lugar que a gente se pinta de um jeito, se faz de outro, isso existia de alguma forma também na tribo indígena, mas de outra maneira, não da maneira que a gente está habituado, porque a gente já foi, de alguma forma, colonizado nessa civilização que vem de fora, e aí a gente não dá muita bola, né, para essa civilização que já existia aqui dentro, ou para esses elementos civilizatórios que já existiam aqui e justamente trouxeram à tona várias questões acerca da vida dos indígenas, que é um pouco do trabalho dos antropólogos, né, no contexto contemporâneo, de entender os saberes e conhecimentos indígenas. Pessoal, é muito importante a gente ter em vista essa coisa que são os saberes e os conhecimentos indígenas. Em primeiro lugar, para além, né, das roupas, das vestimentas, das pinturas, né, eu quero passar para vocês um canto indígena que é muito característico, porque uma dos elementos importantes para a gente pensar a questão do indígena e a questão da cultura e da diversidade da cultura indígena é justamente lembrar o poder da música, né? O poder da música num lugar que não tem escrita, num lugar que não tem exatamente história, né? Justamente pela questão dos povos civilizados ou não, mas que tem a música. E que tem uma música que tenha muito mais a dizer do que a música tal qual a gente conhece no mundo contemporâneo. Deixa eu passar para vocês um minutinho, para vocês darem uma olhadinha. Esses batuques, todas essas manifestações são muito importantes para a gente compreender uma questão que é essencial do mundo espiritual dos indígenas e que traz para nós uma questão de uma figura muito importante aos indígenas, que é a figura do pajé da cultura indígena, né? A figura do pajé, que tem um pouco da figura do xamã. O que é a figura do xamã, professor? Como que a gente pensa um pouco dessa questão da formação, né, espiritual dos indígenas, e o que o senhor está querendo dizer em relação a esse processo? Ora, um dos exemplos importantes para a gente pensar a diferença espiritual dos mundos, espiritual, cultural dos mundos, é justamente a relação que a gente tem com a morte, né? A gente sabe quanto que a morte é diferente para várias religiões, para várias culturas. Isso não é diferente nesse contexto dos indígenas. E que existe, sobretudo, pessoas que estão estudando a maneira, né, desses saberes e conhecimentos indígenas, que não são saberes e conhecimentos nossos, da maneira que a gente aprendeu. Primeiro, porque são conhecimentos que são muito fruto da observação do ambiente local, né? Os índios a cultura indígena tem uma forma de pensar e uma forma de caracterizar a sua compreensão do mundo, o seu conhecimento, a partir da observação do ambiente,
o que é muito importante para nós. Né? E traz, entre outras coisas, eles têm uma noção da biodiversidade amazônica há muito tempo, por exemplo. E há uma crença nessa questão espiritual, e esse é o ponto que eu acho que é muito interessante para a gente trazer para debater, que é a crença nessa relação entre os seres vivos, né? Nós, inclusive humanos, animais e o ambiente. É uma outra noção de humanidade. A gente tem que lembrar, e uma característica que é muito importante todo mundo anotar, essa característica, que a cultura indígena era politeísta. Professor, o que significa ser politeísta? Politeísta vem do poli. Poli são muitos, muitos deuses. Então, eles tinham muitos deuses, não era um deus só. Como depois, na Igreja Católica, eles quiseram impor a cultura indígena. Eram muitos deuses. Ah, não, mas essa coisa de ter muitos deuses é coisa de gente atrasada, de gente não civilizada. Não, muito pelo contrário. Não se esqueçam que a Grécia, que é dada como berço da civilização, como a gente conhece hoje, também vem de uma sociedade, de uma cultura politeísta. A Grécia Antiga também tinha muitos deuses. E os deuses eram muito importantes na Grécia Antiga, a gente vai falar sobre isso na nossa aula sobre a Antiguidade Clássica. E os índios também tinham muitos deuses, né? O politeísmo era justamente essa ideia de ter vários deuses. E entre os vários deuses que eles cultuavam, os deuses várias vezes se manifestavam no sol, se manifestavam num animal, se manifestavam no ambiente. Havia uma relação, portanto, muito mais sofisticada entre a ideia do que é o ser humano, do que é o ambiente que ele participa e do que é o animal que também está nesse ambiente. Eram quase vistos como uma coisa só. Tem um antropólogo, vocês vão depois receber um link, talvez, para algum negocinho que eu achei deles, que eu achei bacana para vocês darem uma olhada, um antropólogo muito importante chamado Eduardo Viveiros de Castro, que formou-se exatamente lá no Museu Nacional também, né, e que estuda exatamente esses rituais xamânicos, chamados xamânicos, que são os rituais para os deuses, né, da cultura indígena, principalmente dos povos indígenas da Amazônia, né? Porque nós temos povos indígenas distribuídos por vários lugares do Brasil, embora muito menos do que aquele mapa que a gente viu antes no slide anterior. Uma das coisas é a própria colonização, que nós vamos ver que colonizou os indígenas na tentativa de fazê-los virar escravos. Mas esses rituais xamânicos são muito importantes para a gente entender a complexidade que eram esses povos não civilizados, principalmente na relação com a natureza. Né? O que era a natureza, já que eu faço parte desse ambiente também. Tem um filme que é muito bobo, que é aquele filme do Avatar, né? Mas ele quis mostrar um pouco, talvez, na forma de desenho, né? Como que as pessoas e como que aqueles avatares só existiam conectados de alguma forma com o todo geral, que era o ambiente e a natureza. Né? Isso é uma questão que aparece, por exemplo, na própria cultura indígena nesse contexto, e é muito importante que a gente tenha essa dimensão. E uma das figuras para a gente pensar como pai espiritual da tribo eram o pajé. Pajé geralmente eram os homens mais velhos da tribo, e esses homens mais velhos cumpriam não só, né, essa função de ser a sabedoria, quem guarda, né, a sabedoria do ancião, do mais velho, mas tinha um papel também religioso, né, de participar desses rituais espirituais como grande conselheiro e como o grande deus xamã, aquele que incorporava, de alguma forma, o deus xamã para dar conselhos dar conselhos e orientar, inclusive, a sua tribo do sentido espiritual. Certo? Alguém já tinha ouvido falar na figura do pajé? Já ouviram essa palavra antes? Pajé? Sim ou não, pessoal?
Sim? Ótimo. Sim, professora, o pessoal está respondendo tudo no chat. Ah, então tá bom, não tem problema. Beleza. Então, além da figura do pajé, que é uma figura importante para essa questão espiritual da tribo, eu quis chamar a atenção para uma outra característica que aparece bastante nas provas e foi vista de maneira muito preconceituosa pelas pessoas. Vocês já ouviram falar na lenda de que os índios eram canibais? Os índios tupinambás comiam gente? Já ouviram falar nisso? Eu já escutei falar que tem algumas tribos indígenas aqui no Brasil que sim praticavam canibalismo, mas qual em específico, não sei. Exatamente. Esse canibalismo é chamado de antropofagia ou antropófago. Estou tentando escrever aqui com o mouse, eu sei que está horrível, mas depois eu trago atenção para vocês. E vocês acham que eles comiam gente porque eles estavam com fome e não tinham o que comer e eles iam lá e faziam um churrasquinho de dedo? Era assim? Como é que era? Eu acho que era por questões de conflitos entre tribos mesmo. Conflitos, guerra, né? Ótimo. Eu já Mas vi por quê? algumas histórias, professor. Desculpa, eu vi algumas histórias que quando eles capturavam um inimigo, eles, né, faziam um ritual assim, aos deuses e também para pegar a força daquele guerreiro. Algumas coisas nesse sentido, já ouvi falar. Muito bacana. É exatamente, Eduarda, né, Eduarda? Você que falou, não foi? Isso. Então, ótimo, Duda. É isso mesmo. Eu acho que é um ponto muito interessante da gente pensar e é uma coisa que cai bastante nas provas e que tem a ver essa palavra antropófagos. A gente ouve muito antropofagia na Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, que foi um movimento cultural. Mas esse movimento cultural de antropofagia, a raiz dele real, o objeto dele real é justamente a ideia da guerra e a função social da guerra na sociedade tupinambá. Esse é um texto do sociólogo Florestan Fernandes, que ele tenta analisar justamente por que será que esses índios comiam os seus inimigos, e os inimigos mais fortes, mais brilhantes, né? Mais, digamos, mais cheio das características comuns ao que deveria ser um bom guerreiro naquele contexto. Porque não vamos esquecer que as tribos indígenas, elas brigavam entre si porque elas também avançavam para outros territórios, iam para outros lugares, e havia guerra entre as tribos indígenas. Agora, este canibalismo das guerras, como bem trouxe a Eduarda, não é um canibalismo porque eles estão com fome e estão a fim de fazer um churrasquinho de dedo. É algo muito mais difícil de entender, porque ali é um ritual. É um ritual que, entre outras coisas, consiste nesta ideia de você beber a alma daquele guerreiro inimigo que mais tem qualidades. Eu, que ganhei a guerra na sociedade tupinambás, se promovia um ritual depois de ter ganhado a guerra de determinada tribo, e trazia o seu líder, aquele que tinha mais qualidades, para que pudesse ser comida a sua carne, não para alimentar a tribo, muito pelo contrário. Não era para alimentar aqueles que estavam com fome, fazer um churrasco, nem tinha nada a ver com isso. Ao som dos tambores, eles comiam a carne daquele que havia perdido a guerra e era um grande guerreiro, para que o espírito daquele grande guerreiro permanecesse agora, não na tribo inimiga, mas fosse comido e fosse digerido e pudesse fazer agora parte da força da tribo Tupinambá. Esta era a função social da guerra na sociedade Tupinambá. E olha que era um ritual muito difícil da gente compreender e muito importante da gente entender para, inclusive, pensar o movimento da antropofagia cultural mais tarde, que vem na origem desta antropofagia feita pelos tupinambás, para, entre outras coisas, garear o espírito guerreiro das tribos inimigas
e somar a força das tribos Tupinambá. Entendido, pessoal? Alguma dúvida em relação à questão do canibalismo? Não, tá tudo certo. Maravilha, maravilha. Por fim, a gente tem que pensar um pouco da situação dessa cultura indígena hoje. Perguntar a todo momento, pessoal, em que medida nós carregamos essas características indígenas. Eu acho que isso é um fato. Muita gente vai falar, grande legado indígena, que a gente toma banhos todos os dias. É muito pelo contrário, né? Tem muito mais coisas aí para a gente poder observar que estão presentes no nosso cotidiano e que tem a ver justamente com essas características dos povos originários que vieram muito antes, portanto, dos portugueses para o Brasil. Em termos de lei, professor, como é que está a situação do povo indígena hoje? No caso das leis, a gente sabe que existe a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que foi criada na ditadura militar em 1967, só que somente com a Constituição de 88, pessoal, ou seja, há 30 e poucos anos atrás, é que se consolidou a ideia de que os indígenas tinham direito, inclusive o direito às terras. Então, para além... Mas isso é só na teoria, né? Porque na prática está um pouco diferente. Ótima ideia, exatamente esse ponto. Isso foi conquistado no texto, digamos assim, né? Foi conquistado no texto, mas a situação contemporânea é uma das piores situações que nós já tivemos para os indígenas brasileiros. Pelo contrário, esses direitos não estão sendo respeitados, né, como se eles não existissem, e aquele fogo que queimou o museu tem queimado também o próprio povo indígena. O desmatamento das florestas e a retirada das terras garantidas aos indígenas pela Constituição tem batido recorde nos últimos 4 anos. E isso é uma forma, para além de destruir a memória, de destruir de fato os povos indígenas, que vem sofrendo com isso há muito tempo, né? Não só agora, a situação piorou bastante do que já tinha acontecido nos últimos anos, desde que essas terras foram consideradas por lei terras indígenas. Só para vocês terem ideia, o antropólogo que hoje está na FUNAI é quase que um antropólogo anti-indígena, se é que a gente pode dizer isso. Ele luta contra a situação do índio para reduzir as terras indígenas, porque, entre outras coisas, em determinadas terras, principalmente que estão no Pará, você tem um alto grau de minerais valiosos que estão lá, e é um dos projetos do governo Bolsonaro reduzir essas terras para que possa explorar em termos de minério. Então, quando a gente pensa na memória, quando a gente pensa na história, quando a gente pensa na situação atual, a gente tem que lembrar o peso que tem essa cultura indígena, que tem essa, entre aspas, pré-história na formação de uma civilização genuína, né, que seja capaz também de dizer a respeito de nós e que compõe a nós mesmos. Interessantemente, ou não, a gente não vê muita participação indígena nas universidades. Agora, nesse momento contemporâneo, a gente já tem algumas universidades que organizadas pelos povos indígenas, mas não são muitas, são 3, se eu não me engano, em toda a América Latina, e isso, além da nossa história de colonização e de exploração do próprio indígena, e principalmente do território brasileiro, tem tudo a ver com a queima do museu e principalmente com o contexto que envolve essa queima do museu, que também tem a ver com o desmatamento das florestas e a retirada dessas tribos indígenas dos seus locais de origem. Isso, em outras situações ou em outras épocas, foi o que foi feito com os judeus na Alemanha. Era nazismo. Então, vamos pensar um pouco essa questão da pré-história brasileira como um elemento esclarecedor para a gente ter em vista a diversidade, a profundeza dessa cultura indígena e que a gente sirva para relativizar essa ideia de povo civilizado e povo não civilizado, na medida em que a gente vê que o povo indígena, que a cultura indígena, em toda a sua diversidade, traz para nós elementos, inclusive, para a gente repensar a nossa relação com o meio ambiente. Dúvidas, pessoal? Questões?
Tudo tranquilo, por enquanto. Deixa eu tirar aqui. Então, essa era um pouco da ideia da gente trabalhar com a questão indígena. Eu quero que vocês pensem bastante nessa coisa da antropofagia, nessa questão do canibalismo. A gente não pode entender a questão do canibalismo como é colocada por aí. Então, a antropofagia é um elemento importante para a gente pensar um pouco da estrutura espiritual complexa que tinha uma determinada tribo na questão da guerra, tá certo? E na próxima semana nós teremos a aula com a professora Natália acerca das questões sobre a Ásia, sobre os povos da Ásia, né? E povos da África e povos da Ásia, que também tem a sua pré-história, né? Se a nossa passa pelo índio, nós vamos ver em que medida que a deles passam por outros elementos importantes. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito feliz de todos estarem aqui. Continuemos a nossa reflexão da história. Nós já estamos montando o nosso próximo bloco da história para a gente pensar justamente as questões da antiguidade clássica, pensar um pouco a Grécia e essas outras questões. Um bom final de semana para vocês. Um abraço grande. Deixa eu parar a gravação.